Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram, dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 12 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho, e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Fique com a sua Bíblia aberta, por favor. O pastor Rick Warren escreveu um livro que se tornou um grande best-seller, traduzido em várias línguas, Uma Igreja com Propósito. Não sei se você já leu esse livro. Mas ele também, seguindo a mesma esteira, ele escreveu Uma Vida com Propósito. E, logicamente, querendo também já angariar da fama, escreveu Uma Liderança com Propósito. E nesse livro do pastor Rick Warren, ele fala sobre Neemias. E na primeira folha, na introdução do livro, ele diz o seguinte: liderança é influência. Liderança é influência. E ele discorre no livro como nós, seres mortais, temos a capacidade de influenciar uns aos outros. Ele fala como Neemias, depois de 150 anos de um entorpecimento espiritual, ele despertou no coração do povo o desejo de reconstruir algo que poderia ter sido reconstruído muito tempo. Mas o povo sofria de uma letargia espiritual. E foi Neemias que despertou essa chama
no coração do povo, e o povo abraçou a obra. E o texto diz que em 56 dias os muros foram reedificados. Um milagre. E o interessante, irmãos, que Neemias é tido como esse homem que influenciou uma geração inteira através da sua vida. E aí o Rick Warren diz que liderança é influência. É claro que nós, seres humanos, temos essa capacidade, né? De influenciar uns aos outros, para o bem, mas também para o mal. A influência, como dizia Bill Clinton, quando ele teve 2 mandatos como presidente, ele falou que a liderança, ela é uma faca de 2 gumes, porque ela pode influenciar tanto para o bem quanto para o mal. Mas eu digo a vocês que dentro do conceito de liderança está perfeitamente certo, porque liderança é essa competência de influenciar as pessoas a trabalhar de forma entusiasmada, buscando um objetivo comum. Esse é o conceito de liderança. Só que, irmãos, a liderança que influencia para aqui. É isso que nós temos a condição de fazer, influenciar as outras pessoas. Mas somente Cristo tem o poder de transformar o coração. Eu, como pai, eu posso influenciar minha filha. A Teresa, como esposa, pode me influenciar. Eu, como pastor, posso influenciar a sua vida. Mas nem eu, com o coração da Alissa, nem a Teresa comigo, e nem eu com vocês, eu tenho nenhuma capacidade de transformar o coração de vocês. Porque isso é atribuição fundamental do Senhor Jesus, amém? É só Ele, querido, que consegue transformar o coração do homem. Nós podemos influenciar, nós podemos agir de forma correta ou errada, e assim influenciarmos as pessoas ao nosso redor. Mas só Cristo tem o poder de transformar o coração do homem. Quando a gente olha para esse texto, esse belíssimo texto, a gente vê, irmãos, que o caminho de Emaús é o caminho do discipulado. E o caminho do discipulado é o caminho da transformação do coração. O interessante é que Lucas usa a palavra caminho várias vezes nesse texto, para mostrar para nós, irmãos, que o discipulado é um caminho. E essencialmente é um caminho onde Cristo está presente e através dele o nosso coração é transformado. É verdade que essa transformação, ela não ocorre da noite para o dia. É claro que essa transformação, ela tem alguns passos. Ela segue talvez a uma metodologia, né, se assim a gente pode dizer, onde nós vemos essa transformação sendo feita através de alguns passos, e nesse texto, de forma muito bela e encantadora, nós detectamos e nós vemos de forma muito clara quais são esses passos. Portanto, eu queria rapidamente discorrer com vocês nessa manhã quais são os passos no caminho do discipulado. Quais são os passos no caminho da transformação do coração, que só Cristo faz? Pastor Dalmo, eu estava assistindo a aula dele ali de trás, ele falou sobre o apóstolo João, né? E é isso mesmo, a nossa tradição, ela tem em João aquela pessoa dócil, meiga, mansa, não é assim? Ele é o apóstolo do amor, e é mesmo, irmãos. As cartas dele falam muito sobre isso, mas João era filho de Zebedeu, cujo irmão era Tiago, e eles foram denominados por Jesus como filhos do trovão. Por quê? Porque João tinha um temperamento tempestuoso. Era um homem que, quando Jesus ia passar por uma aldeia dos samaritanos, eles não deram hospitalidade para Jesus. E sabe o que ele disse para Jesus para fazer com aquela aldeia? Senhor, o Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu e mate todo mundo? Eu acho que ele estava pensando que era um Elias do tempo dele.
E Jesus, irmãos, acudiu esse homem. Eu acho que Jesus deve ter posto a mão no ombro dele e falado assim. Falado não, porque isso ele falou mesmo. A mão no ombro é por minha conta. João, você não sabe que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir os homens, mas para salvar. E aí você acha estranho, né? Cujo homem queria mandar fogo do céu para destruir os outros, se tornar no pastor de almas, no homem que mais falou sobre amor nas Escrituras Sagradas. O que aconteceu com ele? O seu coração foi transformado. E essa transformação, irmãos, a gente vê na vida de muita gente. O meu coração foi transformado. O Luciano depois de Cristo não é o Luciano antes de Cristo. Meu coração, irmãos, foi transformado. Por quem? Por Jesus. Porque Ele é o único que tem o poder de transformar o coração do homem. E essa transformação se dá mediante alguns passos. Lembra de Moisés? A Bíblia diz que Moisés, irmãos, era um homem completamente irascível. Moisés matou um egípcio, enterrou esse egípcio na areia com as próprias mãos. Vai ser forte assim, hein? Era um homem, irmãos, completamente da corte de Faraó, orgulhoso com as letras e as leis que ele aprendeu na corte, mas ele teve uma visão. E essa visão, irmãos, mudou a vida dele, mas demorou 40 anos para ele se tornar o homem mais manso sobre a face da terra. Isso significa, irmãos, que a transformação que só Jesus opera, ela tem alguns passos. E esses passos são muito claros nesse texto. Pastor, quais são os passos da transformação do coração? O primeiro passo, irmãos, é a transformação de corações entristecidos para corações interessados. Olha o que diz comigo, por favor, o verso 13 ao verso 17. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, aproximadamente 12 quilômetros. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas, e aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? Olha como o texto termina, irmãos. O texto diz que eles pararam entristecidos. O primeiro passo, irmãos, da transformação do coração, o primeiro passo do discipulado no coração do homem, é a transformação de corações entristecidos, preocupados, para um coração agora interessado, atento nas coisas de Deus. Veja, interessante que esses homens tinham o coração entristecido, por quê? Pela perda. Eles disseram isso logo abaixo. Olha, ele fez tanta coisa, ele foi tão bom, ele foi tão maravilhoso, mas esse já é o 3º dia desde que ele morreu naquela cruz, e olha, nada mudou. Aqueles homens, irmãos, estavam com o coração tão entristecidos, os olhos tão obscurecidos, que eles nem reconheceram quando Jesus se postou diante deles. E muitas vezes, irmãos, é assim que nós entramos no discipulado cristão. Viemos com os corações tão entristecidos, tão preocupados, tão danificados pela perda. E de repente, irmãos, quando Jesus se depara com aqueles homens, Jesus faz uma pergunta. Olha que coisa bonita. Versículo 17, que é isso que vos preocupa, e de que ides tratando à medida que caminhais? Por que Jesus fez uma pergunta a esses homens? Porque ele quis despertar o interesse deles. Então veja, querido, que coisa bonita. O caminho do discipulado, o caminho da transformação do coração, é a transformação de corações preocupados, entristecidos, amargurados, em primeiro lugar, em corações atentos, interessados. Com a pergunta, Jesus despertou o interesse daqueles homens, a atenção daqueles homens.
Aqueles homens agora ficaram atentos com a pergunta que Jesus fez. Tanto ficaram atentos que eles responderam a pergunta. Agora eu pergunto, não é assim o primeiro passo da transformação do coração? Cristo, quando toca em nós, o nosso coração tão entristecido, tão angustiado, tão preocupado com as coisas desse mundo, agora é despertado, agora é um coração interessado, agora é um coração que se inclina, mesmo que aos poucos, as coisas de Deus. Eu acho bonito, irmãos, o texto de Atos 16, quando Paulo vai para a cidade de Filipos e não prega na sinagoga, porque não tinha, ele prega às margens de um rio. E quando ele prega às margens de um rio, o interessante é que lá tem um grupo de mulheres. E lá em Atos 16:14, a Bíblia diz que o Senhor abriu o coração de Lídia para atentar para as palavras que Paulo dizia. O que é isso? É o primeiro passo do discipulado. Um coração desperto, um coração atento, um coração que agora presta atenção em quê? Naquilo que vai ser dito, naquilo que vai ser falado, naquilo que vai ser ensinado. Não foi assim com você? Um dia você talvez entrou ou teve contato com as Escrituras, amargurado, preocupado, distraído, entristecido, e muitas vezes o seu coração não atentava para as coisas de Deus. Mas chegou um dia que Jesus despertou você, que o seu coração adormecido para as coisas de Deus foi despertado, e o seu coração agora teve um interesse nessas coisas. Aí começa o discipulado. Amém? Pastor, qual o segundo passo da transformação do coração? É a transformação agora de corações interessados em corações ensináveis. É diferente. Veja bem que coisa bonita o versículo 18 a 24. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único que, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? Veja bem, irmãos, como Jesus desperta o interesse desses homens. O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em palavras e obras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já o terceiro dia, desde que tais coisas se sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram e afirmaram ter uma visão de anjos. Versículo 24, de fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Preste atenção agora. Então Jesus lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Verso 27, e eu quero destacá-lo. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Veja, irmãos, que esses discípulos tinham uma teologia muito ruim. Eles tinham uma teologia muito equivocada a respeito do Messias. Essa teologia é demonstrada no verso 21. Nós esperávamos que fosse ele quem haveria de redimir a Israel. E aqui redimir, irmãos, não tem a ver com a transformação do coração do homem, não. Tem a ver com a expulsão dos romanos. A redenção aqui não tem nada a ver com a obra que Jesus faria, mas tem a ver com aquela obra política que eles queriam que acontecesse. O Messias se assentaria na cadeira de Moisés, expulsaria os inimigos e instauraria de novo uma teocracia em Jerusalém. É esse Messias que eles estavam esperando. Mas, irmãos, já é o terceiro dia. Olha, estamos frustrados. Nós esperávamos que fosse ele, mas não é ele.
Porque, olha, morreu numa cruz e não aconteceu mais nada. Em outras palavras, irmãos, como a gente entra na vida cristã cheio de ensinos errados, visões equivocadas de nós, da vida, às vezes até de Deus, né? Quantos aconselhamentos os pastores fazem no gabinete, quantas conversas nós temos nos cafés, em casa, quantas coisas a gente ouve, irmãos, de pessoas que têm uma visão tão equivocada e distorcida do Evangelho de Deus e de Jesus. Mas aí vem, irmãos, a transformação do coração que Jesus opera. Pastor, o que o discipulado faz? Ele transforma os corações interessados, mas muitas vezes equivocados, na sua doutrina, na sua teologia, na forma de enxergar a vida e a Cristo, em corações ensináveis. Depois que esses homens, irmãos, declaram a Jesus a frustração deles por um Messias, que tinha um conceito diferente do conceito bíblico e de Cristo, o texto diz que Jesus, então, irmãos, dá a esses homens um discipulado intensivo de cristologia. Eu acho que nenhum professor e pastor poderia fazer o que Jesus faz. Por quê, pastor? Porque a aldeia de Emaús, ela distava naquela época 12 quilômetros de Jerusalém. E o texto diz, se você prestou atenção comigo, no verso 13, naquele mesmo dia. Se você voltar um pouco a sua Bíblia, no capítulo 24, você vai ver que ele começa assim: mas no primeiro dia da semana, Jesus ressuscitou. E aí Lucas, lá no versículo 13, ele diz, naquele mesmo dia. Então que dia que era esse? O mesmo dia da ressurreição. Se Jesus ressuscitou de madrugada, e o texto diz, naquele mesmo dia, e lá no final do texto diz que quando eles chegaram à aldeia de Emaús, o dia já declinava, e se são 12 quilômetros a distância, você pode supor que um homem andando 12 quilômetros não gastaria mais do que 3 horas, ou 4 horas caminhando. Então eu posso supor que no mesmo dia da ressurreição, à tarde, Jesus apareceu àqueles dois. No mesmo dia da ressurreição. E o interessante, irmãos, no versículo de número 27, que o texto diz que Jesus começa por Moisés. Jesus começa lá na Torá. Jesus começa no Gênesis. Mas ele não só perpassa a Torá e os livros de Moisés, o texto diz que ele discorrendo por todos os profetas. Em outras palavras, irmãos, Jesus deu um curso intensivo para esses homens de discipulado. Pastor, quanto tempo ele teve? Sei lá, umas 3 horas, umas 4 horas. Ele discorreu sobre ele em todas as escrituras. Isso é muito bonito, irmão, sabe por quê? Porque se você quiser descobrir de quem que a Bíblia fala, a resposta está aí, pode marcar esse texto. Pastor, mas é só o Novo Testamento que fala dele? Não. Desde Moisés, passando por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. O que Jesus fez, pastor? Jesus transformou corações interessados em agora corações ensináveis. Sabe o que significa isso, irmãos? O processo do discipulado gera no seu coração o desejo de você aprender mais de Cristo. Não é só um interesse. Interesse, irmãos, tem muita gente que tem. É o primeiro passo. É o coração entristecido para o coração interessado. Mas agora tem um segundo passo. Qual é, pastor? De coração interessado para coração ensinável. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você deseja, do fundo do seu coração, aprender mais de Cristo? Ou não? Pois esse, irmãos, é o segundo passo do processo do discipulado, do processo de transformação do coração do homem. Lembra que Jesus contou uma parábola dos 4 tipos de solos? Alguém se lembra de cor quais são eles?
Está lá em Mateus e em Marcos, Mateus 13, Marcos 4. Jesus falou que o semeador saiu a semear. E ele jogou a semente em 4 tipos de solo. Primeiro, ele jogou a semente no solo compacto, aquele que não tinha sido arado. Segundo, ele jogou a semente no solo cheio de espinhos. Terceiro, ele jogou a semente num solo rochoso. A terra era pouca e tinha muita rocha. E quarto, ele jogou a semente em solo bom, fértil. Esses 4 tipos de solo são os 4 tipos de corações. O primeiro que caiu em solo duro é o coração duro, que de repente, quando recebe a palavra, nem se interessa. Por quê? Porque a Bíblia diz que o diabo vem e rouba a palavra. Esse coração não começou o processo do discipulado. O coração dele ainda não teve a capacidade de se interessar pelas coisas de Deus. O segundo tipo de solo que Jesus fala é o solo raso. O solo entre os espinhos. É aquele solo que quando ele caiu, a semente brotou. Só que quando a semente cresceu, os espinhos concorreram com a semente e ela então fracassou, murchou e morreu. E Jesus fala que são os cuidados desse mundo, os prazeres pelas coisas do mundo, as fascinações da riqueza, se tornou infrutífera. Que coração é esse? É o coração só interessado. Ele ficou interessado, mas desde que alguma coisa desperte o interesse dele lá fora, ele abandona a semente e prefere as coisas de lá. O terceiro coração, Jesus fala do solo raso. Eu, como agrônomo, convivi muito com solo raso. O que é o solo raso, pastor? É o solo jovem. É aquele solo onde a rocha fundamental ainda não foi massacrada pelas intempéries do tempo. Então o solo é muito rasinho e embaixo ainda tem a rocha dura. O que acontece com esse solo? Quando a semente cai, ela germina, ela brota. Mas quando as raízes vão querer se aprofundar, o que acontece? Dão com a rocha. E aí sabe o que o texto diz? Vem o sol e castiga essa semente. Mas como ela não tem fundamento e não tem raiz, ela seca e morre. E Jesus fala, irmãos, que isso são as provações, as intempéries e as lutas, pelo fato de você ser um cristão. Quando vem a tribulação, a semente não consegue penetrar, porque o seu solo é raso, e ele seca e ele morre, e a semente não cresce e não frutifica. Ah, irmãos, mas tem um 4 tipo de solo, que a semente cai, ela germina, e Jesus termina essa bela parábola dizendo que ela produz fruto a 30, 60 e a 100 por 1. Pastor, que tipo de solo é esse? É o solo do coração no caminho do discipulado. E aquele solo que deixou de ser apenas um solo interessado, um coração desperto, e passou a ser um coração ensinável. Uma terra boa, onde a semente cai e germina, e você agora se interessa pelas coisas de Deus, se interessa pelas Escrituras, se interessa pela verdade de Cristo, se interessa pelas coisas de Deus, e agora o seu coração está pronto para ser ensinado. Tem muita gente que a gente ensina, a pessoa não aprende. E às vezes você fica até meio frustrado, né? Semana passada um jovem dessa igreja me procurou com essa pergunta no meu gabinete: pastor, me explica por que tem pessoas que a gente ensina, a pessoa até ouve, mas a pessoa não compreende e colocar em prática então muito menos. E a minha resposta para ele, meu pregador Dani, foi exatamente essa: é que o processo de discipulado parou só no interesse. O coração só está interessado, mas o coração não é um coração ensinável. A Bíblia diz que durante 3 ou 4 horas, em 12 quilômetros, Jesus fez um curso intensivo de cristologia. Que coisa linda, hein? Ouvi dos lábios de Jesus sobre ele mesmo, que constava em todas as Escrituras. Sabe o que significa isso, irmãos? É a transformação que Jesus opera no seu coração. Você quer agora aprender, mas aprender de quem? De Deus. Aprender de Deus. Que coisa linda, irmãos. E esse aprendizado, irmãos, é muito bonito. Sabe por quê? Porque ninguém nunca pode dizer assim: estou pronto.
Aliás, uma das marcas do verdadeiro discípulo é o desejo dele sempre querer aprender mais. E nunca achar que ele já sabe tudo. E sempre saber que há algo mais de Deus para ele. O apóstolo Paulo traduziu isso numa linguagem belíssima. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Sabe o que significa isso, irmãos? Deus tem para você e para mim muito mais do que você e eu temos hoje. É por isso que ele fala 30, 60 e 100. Pastor Luciano já explicou isso aqui, vou explicar de novo. O que é o 30? É a colheita normal. Eu planto um saco de milho e colho 120 sacos de milho. Essa é a colheita normal. E o 60? Ali está fácil, né? Eu planto um saco de milho e tenho 240 sacos de milho. É aquela colheita exponencial. Mas e o 100 por 1? O 100 por 1, irmãos, como diz o próprio Rick Warren, é a colheita do milagre. É aquilo que homem nenhum pode fazer. É aquela coisa transbordante. É aquela coisa que ninguém espera. Eu posso muito bem aplicar essa colheita na nossa busca, no nosso ensino e no nosso viver dedicado a Cristo. Há sempre mais para você do que você já tem. Qual é o seu coração? Você é aquela pessoa apenas interessada? Eu vou lá na IPVO porque o Hernandes está lá. Eu estou interessado no Hernandes. Interessado. Ou seu coração já pulou para o segundo passo? É um coração ensinável? Você está pronto para ouvir? Seu coração já está macio? Você já deseja sorver e beber dessa água cristalina e pura do Evangelho? Ou você ainda tem muito desejo de aprender das coisas do mundo e do Evangelho pouco? Pode ser que você esteja no primeiro passo do discipulado, mas você precisa ter esse segundo passo na transformação. Há um terceiro passo, irmãos, no caminho do discipulado, na transformação do coração, que a gente nota nesse texto, verso 28. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Irmãos, isso é lindo demais. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco. Está vendo, irmãos, como depois que a gente é ensinado por Cristo, a gente não quer largar. Tem gente que abandona Jesus tão fácil, irmãos. Mas depois que a gente é ensinável, depois que o coração é transformado para ser um coração ensinável, a gente não quer largar o homem. O texto diz que o dia já declinava. Está vendo por que eu acho que eles saíram de tarde de Jerusalém? O dia já estava assim numa penumbra. Aí eles viraram para Jesus e disseram assim: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E ele entrou para ficar com eles. É claro, irmãos, que ele ia entrar. Na verdade, ele já tinha entrado, mas entrado do coração deles, né? E quando a gente tem esse coração transformado, a gente não quer soltar Jesus, a gente quer ficar com Ele. Mas o que eu quero destacar não é isso, não. Versículo de número 30. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e tendo partido lhes deu. Então se lhe abriram os olhos. Olha só o caminho do discipulado e do ensino, como é que é. Olha como o coração é ensinável e os olhos são abertos a uma outra realidade, que éramos tão cegos. O texto diz que eles não o reconheceram. Não, então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, desculpe, mas ele desapareceu da presença dele. Eu quero destacar o verso 32. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? O terceiro passo, irmãos, para a transformação do coração do homem, o terceiro passo no caminho do discipulado, é a transformação agora de corações ensináveis em corações ardentes. A Bíblia diz que quando Jesus se ausentou da presença deles,
Eles testemunharam uma coisa um ao outro no verso 32. Porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Interessante, irmãos, que o coração ensinável, ele precisa agora ser um coração ardente, fervoroso. Por quê? Porque muitas vezes, irmãos, nós só queremos aprender de Cristo intelectualmente. E o apóstolo Paulo nos alertou de um perigo. Qual é, pastor? O saber ensoberbece, mas o amor edifica. A vida com Cristo, irmãos, e a transformação do coração não é para gerar em você uma mente espetacular, mas é para gerar em você um coração novo, espetacular. E esse coração, irmãos, não combina, não coaduna com um coração frio, gelado, insensível, que de repente, querido, não tem a capacidade de se emocionar e de buscar e de desejar e de ansiar e de queimar pelas coisas de Deus. Porventura não nos ardia o coração quando ele nos expunha as Escrituras? Sabe o que significa isso, irmãos? Corações entristecidos para corações interessados, de corações interessados para corações ensináveis, e de coração ensináveis para corações ardentes. Jesus denunciou, irmãos, uma igreja morna. Apocalipse capítulo 3, versículo 18 a 20, a igreja de Laodiceia. Porque tu não és crente nem frio, mas tu és morno, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Jesus, irmãos, denunciou uma igreja apática, orgulhosa, autossuficiente, onde o coração dessa igreja queimava por outras coisas, e você descobre qual é no texto. E de repente Jesus, irmãos, dá uma dura exortação a essa igreja: eu aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Por quê? Porque o coração dessa igreja estava em quê? E vestiduras brancas para te vestires. Por quê? Porque Laodiceia era uma poderosa cidade com indústria de tinturaria em lã, que dava muito dinheiro para as pessoas. E ele termina dizendo: de colírio para os olhos, a fim de que vejas. Por quê? Porque em Laodiceia também existia uma fábrica de unguento poderosa e rica, de algo para passar nos olhos, e era isso que ardia o coração da igreja. Tu és morno, eu estou a ponto de te vomitar da minha boca. Corações ensináveis para corações ardentes. Por isso, irmãos, que o nosso coração tem que ser um coração incendiado pelo Evangelho, amém? Dr. Martin Lloyd Jones diz que a pregação é paixão em fogo. O pregador, irmãos, e o cristão precisa vibrar com Jesus, vibrar com a palavra de Deus, vibrar na hora da oração, vibrar com a adoração, e tomar cuidado para não ter um coração petrificado, gelado, frio, indiferente às coisas de Deus. Pois o caminho do discipulado, irmãos, é o caminho da transformação do coração. E o coração ensinável é aquele coração que, quando ele lê a palavra, quando ele está na presença de Jesus, o coração arde, o coração em chamas, o coração é desperto, o coração é vibrante, o coração se deleita nas coisas de Deus. Esse é o seu coração? Você pode estar pensando que os corações ardentes é o último passo do discipulado, né? Que o que Jesus quer são corações ardentes por Ele e pela palavra dEle. Porque se você olhar no texto, eu vou correr aqui, se você olhar no texto, você vai ver que o coração ardente é por duas coisas: pela presença de Jesus e pela exposição da palavra de Jesus. Por isso é que ardia o coração deles.
Porque quem estava do lado era Jesus e quem ensinava a palavra de Deus era Jesus. Então o coração ardia, por o quê? Pela presença de Cristo e pela exposição da palavra de Deus. Mas a gente pensa que o coração ardente é o último passo para a transformação. Olha o que acontece agora. E eu termino o versículo 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Agora preste atenção no verso 35. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho. Que caminho? No caminho do discipulado, no caminho da transformação do coração. Eles lhe contaram, os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Então, para terminar, pastor, quais são os passos da transformação do coração que Cristo opera na vida dos seus discípulos? Primeiro passo: corações entristecidos para corações interessados. Amém. Pastor Luciano já se interessou por muitas coisas nessa vida, mas no dia que Cristo me alcançou, Ele é o meu maior interesse. Eu estou interessado nas coisas de Deus. Segundo passo: de corações interessados para corações ensináveis. Deixa eu te fazer uma pergunta: o seu é? Seu coração é um coração ensinável? Você deseja aprender mais de Cristo? Você quer aprender mais de Cristo? Terceiro passo: corações ensináveis para corações ardentes. Por quê? Porque o ensino não é apenas para colocar na sua cabeça, o ensino é para colocar fogo no seu coração. Amém? Agora, irmãos, preste atenção que o quarto e último passo não é apenas um coração ardente. O quarto passo da transformação do discipulado é a transformação de corações ardentes para corações missionários. Olha o que acontece com esses discípulos. Versículo 33, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Agora eu pergunto a vocês, que horas eram mais ou menos essa aí? Já estava escuro. Porque se vocês veem no texto, você vai ver que eles convidam Jesus para ficar com eles, porque o dia já declinava. E a gente sabe, irmãos, que as viagens naquele tempo em Jerusalém eram muito perigosas à noite. Ninguém viajava à noite. Lembra da parábola do samaritano? Lembra dos ladrões e dos salteadores? Aquilo ali, irmãos, é uma visão cultural do que existia naquela época. Ninguém viajava de noite, irmãos, porque era muito perigoso. Animal selvagem, ladrões, salteadores, inimigos estavam à espreita à noite. E eles não viajavam de jeito nenhum à noite. Mas, irmãos, aconteceu alguma coisa no coração desses homens. Eles perderam o medo. Eles se encheram de coragem. E sabe o que o texto diz? Na mesma hora. Engraçado, parece uma contradição no texto, né, pastor? Como é que eles têm todo um cuidado com aquele companheiro de viagem que eles desconheciam até então, para cuidar dele, entrando com eles na aldeia de Emaús, porque eles sabem do perigo. Mas agora, irmãos, aqueles homens são intrépidos. Eles não estão mais com medo. Eles não são mais aqueles homens acuados. O texto diz que na mesma hora, o que eles fizeram? 12 quilômetros de volta. Então, peraí, pastor, eles andaram quantos quilômetros? De noite. E aí, irmãos, quando eles chegam em Jerusalém, eles tinham uma mensagem. Qual é a mensagem? Cristo ressuscitou. E Ele apareceu a nós. Vejam, nós somos testemunhas oculares de Cristo. Andaram, irmãos, os 12 quilômetros de volta. Para quê? Para anunciar a Jesus aqueles que ainda não sabiam da sua ressurreição. Sabe o que é isso? Corações ardentes para corações missionários. Sabe o que significa isso, irmãos? O fim do discipulado é a missão. O fim do discipulado, o telos do discipulado é a missão. Interessante que eu termino. Jesus lá em João 20, 21, quando ressurreto dos mortos, reúne os seus discípulos, e só João narra isso. Ele diz que quando ele reúne os seus discípulos, ele
O que é isso, pastor? Um prenúncio que Jesus fez de forma teatral, porque Jesus era assim, fazia uns gestos dramáticos para mostrar para os discípulos o Espírito Santo que eles iriam receber. Jesus sopra sobre eles, não é aquela hora que o Espírito Santo veio, não, mas foi lá em Pentecoste, em Atos 2. Mas ele faz um gesto dramático, ele diz: e soprou sobre eles o Espírito e disse: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós outros. Quem é Cristo? O apóstolo do Pai. Enviado pelo Pai, para quê? Para fazer discípulos nessa terra. Qual é a sua missão? A mesma de Jesus. Portanto, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Eu luto com todas as minhas forças, e Deus sabe, para que eu possa de alguma maneira influenciar de forma benéfica as pessoas que estão ao meu redor. Às vezes eu vejo frutos, às vezes não. Às vezes, por mais que eu faça, eu não consigo ver diferença. Outras vezes eu vejo. Outras vezes eu vejo como, às vezes, os gestos, as manifestações influenciam a vida das pessoas. Mas olha, eu tenho plena convicção e certeza que eu e você só podemos ir até aí. Porque quem transforma o coração do homem é Cristo, amém? E Ele transforma através de um mecanismo maravilhoso que se chama discipulado. É através do discipulado que os nossos corações, preocupados, amargurados, entristecidos, se tornam interessados. É através do discipulado que o coração interessado é desperto e agora ele se torna um coração ensinável. É através do discipulado que esse coração ensinável agora não é um coração gelado, só intelectualmente, mas ardente, para que a vida de Cristo arda em nós. Mas para terminar, irmãos, nós não podemos parar em corações ardentes, sabe por quê? Porque o coração ardente pode ter muitas manifestações espúrias que não são verdadeiras. O fim do discipulado é o coração missionário. É por isso que o tema da nossa igreja esse ano, pela graça de Deus, é fazer discípulos. Porque aí vai mostrar se você é um discípulo. Porque um discípulo genuíno faz discípulos. Amém? Deixa eu fazer uma pergunta e eu termino. Como está o seu coração? Aonde o processo de discipulado chegou? O que falta ainda? O interessante é que Ezequiel 36, 26, Deus diz assim: dar-vos-ei um novo coração. Tirarei de vós o coração de pedra e colocarei em vós um coração de carne. E tem uma canção que a gente cantava muito, meu reverendo, que tem muito tempo que a gente não canta aqui na IPVO, né? Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração... Só Jesus pode fazer. Amém?